Estamos aqui para mais uma história do projeto Mulheres que Acontecem. E essa mulher tem uma bagagem profissional e pessoal que é fora de brincadeira. Vamos conhecer a história da Elisete. Olá, Elisete, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem comigo. É um prazer enorme estar aqui com você, contando a tua história, a tua trajetória, que tem muita coisa por aí, hein? Vamos começar contando um pouquinho da tua infância. Quem é a Elisete? Eu faço parte de uma família que veio do interior, uma família bastante tradicional, de cidade de interior, onde tinha uma formação, pai, mãe, onde era tudo muito rígido, onde era tudo muito simples, mas a gente tinha tudo o que precisava. Talvez não tudo aquilo que a gente queria naquele momento, mas tudo que a gente precisava. Família grande, 10 filhos. 10 filhos. E eu sou a mais velha. A mais velha. Que responsabilidade, né? Bastante grande. Né? Você ajudava a cuidar dos irmãos? Eu ajudava a cuidar. Eu via assim que minha mãe realmente, ela se esforçava muito, era muito dedicada, mas ela não dava conta. Eu lembro assim que quando eu tinha 7 anos, eu colocava um banquinho na frente da pia do fogão para ajudar, principalmente a fazer comida para todos os meus irmãos. Então talvez até seja desta época, desde então, que eu sempre gostei de cozinhar, de lidar com alimentos. Pode ser, às vezes, até uma reflexão que até veio agora, né? Desde os 7, 8 anos eu já cozinhava. 7, 8 anos, mal sabia que ia ser a tua grande profissão. Exatamente. Nessa área de alimentos aí. Bem forte. Bacana. Então veio lá de Itaiópolis, Santa Catarina, né? Era Itaiópolis mesmo ou era ainda próximo a Itaiópolis. No interior do interior, interior do interior. Próximo a Itaiópolis, ainda onde eram poucos moradores, assim, era uma vida bastante de interior realmente, onde a gente tinha o que precisava, mas era tudo muito simples. Teu pai tinha uma característica muito aguerrida, né, de um empreendedor. Não tinha medo de expandir, né? Era um desbravador, né? E foi assim que ele levou a vida toda dele, né? Sempre procurando dar tudo que os filhos, que a família precisava. Então ele era um trabalhador dedicadíssimo, assim, muito forte. Minha mãe também, porque ele viajava muito, minha mãe ficava sozinha, cuidando de todos os filhos, mas ela entendia porque ele era o provedor, né? Então ela cuidava dos filhos, da família, enquanto ele buscava nosso sustento. Conta um pouquinho se você se sentia à vontade de como foi o desencarne do seu pai, né? Que foi muito surpresa, né? Foi uma coisa assim que, pensando melhor hoje, né? Com tudo o que aconteceu, ele, em 1970, ele resolveu, como um desbravador, pegar todos os filhos, menos eu e uma outra irmã, que ficamos aqui em Curitiba, mas ele foi para o Pará. E lá no Pará, ele foi num período assim que a cidade de Redenção, ela existia assim com 5 mil moradores. Hoje ela tem 105 mil moradores. Então quando ele chegou bem no início, né? Ele trabalhava com madeiras. Ele tinha uma serraria, então foi uma coisa assim, ele tinha 57 anos, ele já tinha vivido uns 3, 4 anos lá, e ele, na serraria, chegou um caminhão que tinha vindo do mato, que é assim que a gente falava, e esse caminhão, ele apenas tinha 3 toras, para você saber o tamanho das toras. Nossa.
E aí chegou, e aí ele estava em volta do caminhão, olhando, era sempre muito curioso e sempre ele queria estar próximo do que estava sendo feito. E nesse momento arrebentou um cabo de aço e soltou uma tora daquela de cima do caminhão e caiu em cima dele, tá? Foi uma morte bem violenta, uma morte instantânea. Imagine o susto foi para a mãe e de todos os irmãos que eles estavam. Principalmente da Sandra, que minha irmã, uma das mais novas, estava no escritório da serraria e ela acompanhou muito de perto tudo isso. Quantos anos ela tinha? Ai, a Sandra devia ter uns, o quê? Nem 30 anos, menos, 20 e poucos anos. Então foi, eu imagino que foi assim um trauma muito grande para ela, que ela, acho que tem isso aí até hoje, ela sofre um pouco por conta disso. Nossa. Mas foi uma coisa bem violenta. 57 anos, muito novo. Muito novo. Muito novo. Mas assim, eu sempre vejo que o legado dele foi aquele. Ele queria deixar os filhos iniciando um projeto. Ele iniciou um projeto para que os filhos dessem continuidade. Hoje ainda tem a série? Não, não existe. Hoje existe o terreno, ainda existem casas naquele local. E essa serraria, que ela era bem afastada da cidade, hoje ela está no centro da cidade. Uau. Esse terreno é no centro da cidade. Porque tinha 5.000 pessoas e hoje tem mais de 100. Então, é uma cidade bastante próspera e é onde os meus irmãos, a maioria dos meus irmãos ainda moram e têm atividades, empresa e atuam profissionalmente ainda lá, vivem ainda lá. E fale um pouquinho da tua mãe. Tua mãe viveu até 91 né? Anos. Uma pessoa assim muito forte, porque ela vivenciou muitas situações, né? Ela acompanhou meu pai em todo esse projeto, indo para lá, cuidando, inclusive, ela cuidava dos funcionários que ele tinha, ela cozinhava para todos eles e ela cuidava dos filhos. Ela tinha filhos pequenos, de 2 anos, 3 anos, quando ela foi para lá. Vivia no meio do mato. E então ela teve também uma jornada bastante forte. Foi assim uma pessoa que cuidava dos filhos, mas ela queria sempre crescer, ela queria sempre aprender. Uma pessoa que aos 91 anos ela tinha uma memória admirável, sabe? Ela ainda nesse período, um pouco antes, inclusive ela acabou escrevendo um livro. Sim, inclusive o livro, né, a tia Geni, né, quem escreveu a história da mãe da Elisete, que é a nossa tia, foi a Heloísa, que também é escritora aqui no nosso livro Mulheres que Acontecem. E eu vou mostrar para vocês aqui o livro. E foram fatos assim que até nos surpreenderam, que a gente não lembrava, que a gente não sabia. Então, quando a gente leu o livro, foi surpresa, inclusive, para os filhos. Olha, esse aqui é o livro escrito pela Heloísa. A tia Geni, mãe da Elisete, relatando toda a história dela. E é linda a história. Eu li ele 2 vezes, vou te falar bem a verdade, porque ele tem a minha mãe aqui na história também, né? E a Heloísa escreveu de um jeito assim que ela faz a gente imaginar, que a gente imagina o chão encerado, a toalhinha de mesa vermelha, tudo como ela colocou os detalhes aqui, ó, ficou na minha memória. E toda vez que eu passo ali por Mafra, que quando ela mudou para Mafra, né, e foram de carroça, e tudo que ela conta, quando eu passo ali na região, já me vem à memória a história da tia Geni. Muito forte. Com 10 filhos tem que ser uma história forte. Tem que ser, né? E vivendo desde Santa Catarina, Paraná, e aí finalizou a sua jornada, a sua existência em redenção, né? Foi assim, uma história... Foi ano passado, né? Forte. Foi, setembro do ano passado. 24? 24, exato.
setembro de 24. Então, mas esses 91 anos ela viveu com muita intensidade, principalmente pelo fato de ela ter uma memória fantástica, assim, e ela conhecia todo mundo, ela convivia com todo mundo. Então ela foi desde conselheira, benzedeira, né? Então ela teve assim sempre uma vida muito ativa, muito forte. Ela me ensinou a benzer a Sara, minha Olha filha, só, você acredita? Muito bom. Eu fui benzida por ela e ela me ensinou a benzer a minha filha. Olha que rico isso, né? Incrível, assim, uma coisa que me chamou muita atenção. No funeral dela tinha muita gente. E aí todo mundo queria fazer um depoimento, E chegou um rapaz, assim, que me chocou aquilo, assim, sabe? Perto dela, assim, é um rapaz de 18 anos, em torno de 18 anos. Ele chegou e disse assim: tia Geni, muito obrigada, porque minha mãe falou que quando eu tinha 2 anos, você me benzia. E eu ficava bem. Eu tinha cólicas, eu tinha dores, e aí você me benzia e eu ficava bem. Muito obrigada. Que bonitinho. Muito lindo. Olha que todo bacana. mundo queria falar, todo mundo queria agradecer. Ela foi uma pessoa importante onde ela viveu. Se eu estivesse lá no Pará, eu iria querer agradecer também. Desculpa. Imagine, falar da mãe é tão importante, né? Sim. E vai ficar, né, registrado na nossa história a tia Geni. A tia Geni, ela estava no acidente dos meus pais, né, quando eu tinha 11 anos, e ela foi a única no carro que se salvou, não era ela era dela ainda nesse dia, a única né? Sobrevivente. E você sabe que eu fui até um pedaço da viagem e voltei porque lembrei de uma prova de história que eu tinha. E naquela época não tinha cinto de segurança, cadeirinha, né? Não. Eu ia naquele meinho, então não ia ter jeito, né? A tia Geni ainda estava atrás da minha mãe, ainda conseguiu, mas não ia ter jeito de me salvar ali no acidente. E aí lembrei da tal prova de história e eles voltaram me trazer. Estava na saída da cidade já. Olha só, sério? E daí, tanto que o Nelson da Dulce, ele achou que eu tinha ido, porque quando a gente passou a pegar a tia Isabel, que também é uma outra tia que estava no carro e faleceu junto, eu estava junto no carro para pegar a tia Isabel, né? Então todo mundo achava que eu também tinha ido. Mas aí voltei, fiquei no meu irmão. Tudo no seu tempo. Por causa de uma prova de história, na quinta série, que me salvou, na quinta série. Muito, Que emocionante. A tia Geni deixa um legado. Muito forte. Né? E um dos legados que ela deixou, Elisete, é você. Porque você é uma pessoa muito admirável, assim, sempre te admirei desde pequena, né? Pelo teu profissionalismo, pelo teu brilho, né? Eu falo que é minha prima chique, né? Porque realmente sempre eu olhei ela assim como alguém muito bonita, muito bem vestida, uma profissional que sempre se destacou no mercado. E vamos saber como que ela se destacou, aonde que ela trabalhou e o que ela fez. Como que foi, assim, desde que você se formou em quê, Elisete? Olha, assim, meu pai tinha um sonho e ele jogou esse sonho dele pra cima de mim. A princípio, ele queria que eu fosse médica. Queria que eu fosse médica. Tanto que eu tentei o vestibular de medicina por 4 vezes. Aí, quando chegou na 4ª vez, eu disse, não, eu não quero mais medicina. Aí foi quando eu entrei em farmácia, tá? Farmácia e bioquímica. E ele dizia assim, é na área de saúde, você vai ajudar pessoas, vai ajudar a curar pessoas, é isso que eu penso, que eu sonho, de ajudar pessoas. Então, que bom que você vai fazer esse curso na área de saúde. Ok. Aí fiz o curso na área de saúde, farmácia e bioquímica. No entanto, quando eu terminei o curso, eu comecei a fazer estágio numa empresa bastante forte que existia em Curitiba, chamada Nutrimental. Era uma empresa de alimentos e que fazia alimentação para a merenda escolar. Olha a coincidência, sabe? Eles faziam aquelas sopas para merenda escolar. Hoje eles só fazem barrinha, fitness e essas coisas, né? Mas eles começaram fazendo sopas e cremes e tudo para alimentação escolar.
E eu, assim, fui trabalhar no laboratório de controle de qualidade, na área de microbiologia, que era, né, no que eu me formei, mas eu corria o tempo inteiro. Quando eu ia tirar amostra na indústria, na parte produtiva, eu gostava, eu amava aquilo, eu ficava lá dentro. Tanto que a minha chefe tinha que ir me buscar. Eu ficava cuidando das pessoas, como que fazia, o processo, aquelas quantidades. Ai, é uma coisa assim que era deslumbrante para mim. Aí eu fiquei trabalhando lá por uns 2 anos. Depois de 2 anos surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa empresa de refeições coletivas chamada Alimentos. Ah, eu lembro do Alimentos. Teve um problema lá em relação à qualidade e tudo mais, e eu fui contratada lá. Lá eu trabalhei por 15 anos. Nossa. Tá? Na Alimentos eu trabalhei por 15 anos. Aí depois a empresa, ela por si só, ela acabou, ela não continuou. E depois de um tempo eu continuei no mesmo segmento e eu fui trabalhar na Risotolândia, onde eu trabalhei por 25 anos. Uau! Então quanto que dá mesmo? 25 mais 15? Ela dá um monte. São muitos anos de experiência, né? Então 25 mais 15 é bastante. Em paralelo a isso, com a minha vida, eu fui sempre conciliando minha vida profissional com a minha vida pessoal. Me casei, tive 3 filhos, me casei, me separei e continuei cuidando em paralelo do meu trabalho e dos meus filhos. Graças a Deus são fantásticos, se formaram, os 3 são engenheiros, né? Uau! E são lindos, lindos! A Gabriela é engenheira mais novinha, né? Engenheira de alimentos, daí o Nicolas, engenheiro mecânico, e a Carol, engenheira civil. E hoje, assim, é meu tesouro, né? São assim, principalmente pelo que eles fazem, pelo que eles são, não pelo que eles têm, mas principalmente pelo que eles são. Ai, que gostoso, né? Olhar para os filhos assim, né? E eles moram fora, os 3, né? Eles moram fora. Fora do Brasil, os 3. Fora do Brasil. O Nicolas e a Carol moram na Alemanha. Hoje estão a menos 15 graus lá. A Gabriela mora na França. Então, a Gabriela aqui está mais tempo, está quase 20 anos na França. E o Nicolas está uns 15. E a Carol está uns 8 anos também fora. Conta um pouquinho assim, Elisete, como que é essa sensação? Porque pode ter muita mulher aí que tem aquela síndrome do ninho vazio, né? Como foi, assim, deixar eles irem embora? Olha, eu vejo assim, essa coisa de o deixar ir, eu sempre tive dentro de mim que eu estava formando pessoas para o mundo, sabe? Então eu entendia que meus filhos, eles estavam comigo por uma razão, eu era uma provedora, mas que eles estavam sendo formados para ter a vida deles e que eu, em algum momento, eu iria me separar deles, né? Então eu sempre coloquei isso para mim, porque eu percebia neles e eu acho que eu criei essa expectativa também neles, né? Deles estarem se formando, estudando, criando uma vida e para mais para frente voarem, né? Alçarem novos voos, né? Novos espaços. Então, eles foram saindo aos poucos, né? E assim, chegou o momento que eu senti a situação de estar sozinha, mas eu estava feliz porque eles estavam bem. Eles estavam felizes, desenvolvendo um trabalho que eles planejaram, que eles queriam. Então, por essa razão, eu não senti tanto a falta deles, né? E principalmente hoje, por conta da internet, das situações, eu consigo meio que falar todos os dias com eles, né? Tenho 2 netinhas que moram na Alemanha e que eu as vejo, assim, pelo menos uma vez por ano, ou eu vou para lá, eles vêm para cá, então essa interatividade. E elas falam alemão e português? Falam. Oh, teve uma que nasceu na Alemanha, né, que é a Melissa. Ela fala alemão muito bem, principalmente quando ela tá brava. E ela fala alemão. E fala português e fala alemão, porque em casa eles procuram sempre falar português, né? E a Laila, que tem 11 anos, a Melissa tem 6. A Laila, que tem 11 anos, ela já, assim, morou no Brasil, nasceu no Brasil,
Aos 3 anos ela foi para o Japão, ela aprendeu muito forte falar o inglês, porque ela estava numa escola internacional, aprendeu um pouco de japonês. Aí ela foi para a Alemanha, faz 5, 6 anos que ela está na Alemanha. Ela é fluente no alemão, assim. Uau, uma poliglota. Ela é. Então, a que melhor fala na casa o alemão é ela, sabe? Ela corrige o pai, corrige a mãe. Que bonitinho. Estou falando correto. É assim, mamãe, é assim, papai. Que lindo. Ela é uma pessoa muito especial, as duas são. Olha aí. E voltando então para o teu lado mais profissional, quanta bagagem, né? Conta um pouquinho sobre daí tua última experiência, então, que foram uns 25 anos de Risotolândia. Isso. Eu entrei na Risotolândia, assim, para substituir uma das sócias que estava, quando eu entrei, ela estava com 65 anos, e aí foi, assim, uma coisa que encaixou. Eu já tinha uma certa experiência, porque eu já tinha trabalhado 15 anos naquele segmento, e aí eu fui inclusive contratada pelo presidente da empresa, dizendo assim, olha, eu preciso que a minha irmã seja substituída por uma pessoa que tem experiência. Tudo bem, eu entrei, ela ficou mais 10 anos, era para ela sair, mas ela não saiu, né? Ela ficou mais 10 anos e aí nesse período eu aprendi também muito com ela. Eu levei muito do meu conhecimento, então eu comecei já coordenando áreas, eu comecei já voltada principalmente a novos produtos, novos serviços. Eu tinha assim uma bagagem já quando cheguei assim de inovação dentro da empresa. E isso foi muito valorizado, tá? Então eu já fui passando de coordenação, fui para gerência. E quando eu estava com 10 anos de trabalho na empresa, eu já passei a direção, fui diretora de operações, onde aí eu tive responsabilidades muito fortes de criar novos negócios. Sim. Né? Uma grande empresa ainda. Uma grande empresa. Hoje eu tenho orgulho de ter trabalhado, né? É uma empresa que hoje tem mais de 5.000 funcionários, né? É uma empresa que hoje eles atendem, às vezes eu falo nós ainda, sabe? Ah, mas assim, eu também, nas empresas que eu trabalhei, eu ainda falo nós. Atendem mais de 500.000 refeições por dia. E quando, por último, nos meus últimos 10 anos, assim, que foram em Santa Catarina, aliás, 15, a gente atendia e era de minha responsabilidade mais de 500 escolas, mais de 200.000 refeições por dia, tinha cerca de 1.600 funcionários sob o meu comando. Era uma responsabilidade muito grande, principalmente crítica na época da pandemia, que a gente teve que mexer nesse quadro de 1.500 funcionários, onde 1.500 ficaram em casa, né? Porque as escolas fecharam, as escolas pararam as atividades. E nós tivemos que, você imagina eu tendo que demitir mais de 1.000 pessoas. Meu Deus, foi terrível. Me arrepia. Foi terrível. 1.000 pessoas que são pessoas muito especiais. São mães, são mulheres. Desse 1.500, 1.350 eram mulheres. Nossa. Que eu comandava. E eu me sentia como elas, cuidando de uma casa de filhos. E eu tendo que dispensá-las porque não tinha serviço. Foi bem tenso, muito triste isso, sabe? Mas foram assim, 8 meses, e aí depois a gente tentou buscar novamente, iniciar as aulas, a gente tentou buscar novamente todas essas pessoas, todas essas mulheres. Claro que a gente não conseguiu todas, porque teve umas que daí começaram em outras atividades, mas tinha que sobreviver. Por outro lado, aumentou o iFood, aumentou outras, daí começaram a se virar, né? Trabalhar de alguma forma, mas tinha que continuar dando, provendo, né, alguma coisa para a família, porque a maioria dessas funcionárias, elas são mães solteiras, elas são mães solos. Sim. Então, era muito perto, inclusive a minha vida que fui em algum momento sozinha para criar 3 filhos, eu me via naquelas mulheres, né, que trabalhavam ali no dia a dia, né? Então eu conseguia cuidar muito bem delas, assim, sabe?
algumas vezes assim me colocava realmente no lugar delas. Por isso que foi forte assim essa experiência, né? E era uma responsabilidade muito grande. Foram 3 filiais, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Lages, São Joaquim, era Santa Catarina inteiro, né, que a gente atuava. Foi muito forte. Foi até 2022 dessa forma. 2022. E aí você se aposentou? Aí, no último ano, eu criei uma empresa de consultoria. Uhum. E aí eu já trabalhei na Risotolândia como consultora nos 2 últimos anos. Tá? Então foi uma experiência de consultora dentro da Risotolândia. Tá? Aí eu encerrei minhas atividades na Risotolândia em dezembro de 2022. Daí fiz uma espécie de um ano sabático, assim. Sim, merecido, né? Meu Deus! Só que depois de um ano, eu me sentia assim, meu Deus, eu disse, não, eu me sentia desempregada, mais ou menos assim. E eu disse, não, tem que começar a buscar alguma coisa para fazer, tem que buscar. E aí eu fiz algumas consultorias em empresas menores, né? Trabalhei ainda com alguns colegas que saíram também da empresa e montaram negócios. Então eu auxiliei nesse processo também de montar um novo negócio. E aí foi assim, mas me sentia ainda, sabe, com aquela garra, com aquele gás, tinha combustível, precisava gastar. Então aí resolvi agora retomar realmente a minha consultoria. Para o bem dos estabelecimentos na área de alimentos, restaurante, como é que fala? Empresas de alimentação, refeições coletivas. Refeições coletivas, refeições para a coletividade, né? Restaurantes de indústrias, de empresas, né? Então esse foi assim meu aprendizado e experiência. E para o bem dessas empresas, a Elisete está de volta. Gente, essa consultora, com essa grande bagagem, pode ser consultora da tua empresa de alimentos. Pensou quanto? Olha, né, uma diretora, né, de multinacional na área de alimentos pode agora prestar serviço para você. Olhar realmente como que está a tua gestão, como está até a parte operacional, né? Como você gostava de estar lá no laboratório, né? Sempre no dia a dia, né? No processo. Mão na massa, barriga no fogão. E esses são seus planos agora, prestar consultoria para as empresas nessa área. Exatamente, nesta área. Um trabalho muito forte que eu desenvolvi nos últimos anos, porque lá em Santa Catarina, esses contratos, né, essas 500 escolas, de municípios e do governo, eu fazia um trabalho que eu gostava muito, que era a interface empresa e governo, tá? Então, esse link que a gente fazia da empresa com gestores de prefeitura, do estado, então era uma coisa que assim, eu tinha muita vontade e eu sabia fazer, modéstia à parte. Era trazer a empresa para dentro do negócio, do estado ou da prefeitura, dentro da gestão. Depois de tudo isso que a Elisete nos contou, é até redundante, né, a gente perguntar o porquê que ela é uma mulher que acontece. Mas para a gente finalizar o nosso VidaCast, Elisete, por que você é uma mulher que acontece? Olha, eu me considero, eu entendo ser uma mulher que acontece porque durante toda a minha trajetória profissional e talvez até a pessoal, né, eu sempre caminhei com outras pessoas, eu sempre estive muito próximo das pessoas com quem eu trabalhei. Como eu comentei anteriormente, em Santa Catarina eram mais de 1.500, eram mulheres mães, mulheres que eram chefes de família e elas cuidavam de filhos, da sua casa, de tudo que precisava, elas eram as responsáveis. Então, eu acho que isso dignifica muito mais ainda o meu trabalho, porque para acontecer,
eu tinha que fazer com que elas acontecessem, com que elas desenvolvessem o seu trabalho, que elas cuidassem das suas famílias e que elas estivessem todos os dias na escola, no restaurante, desenvolvendo as suas atividades. Então, eu imagino que eu tinha que inspirar essas pessoas, né, com o meu trabalho, também com a minha dedicação, fazer com que elas fizessem da melhor forma o trabalho delas. Então, eu acho assim que é uma forma de eu entender que eu sou uma pessoa, uma mulher que acontece. Muito bem. E como acontece, né? Quantas mulheres ela fez acontecer. E é assim que o nosso projeto funciona, com essas mulheres maravilhosas que inspiram, que não só trabalham, mas colocam a essência, colocam o coração naquilo que fazem. E eu quero agradecer a Elisete, te admiro ainda mais, Elisete, pela sua história, pela sua trajetória. E um brinde à sua história. Eu que agradeço a oportunidade. E essa então foi a história da Elisete Furtado, essa profissional, essa consultora que pode ser contratada por você.